Só para iniciar aqui, página 224, número 1, né? A figura aí da região do Egito, para descrever na letra A essa figura com as próprias palavras, né? Uma questão de interpretação da figura. Na letra B, né? Marcar a agricultura, que é a do meio, né? A atividade representada na imagem, a principal atividade é a agricultura. E na letra C, qual é a importância da água para a atividade que você assinalou no item B? Né? A atividade que você assinalou na letra B, agricultura, qual a importância da água para essa atividade? Para poder fazer as plantas crescerem. Para a fertilidade das sementes e para que surjam. Ô tio, eu coloquei, ela é muito importante, pois sem ela não tem como plantar. Botei a mesma coisa que o Matheus. O João estava falando o que aí, João Renato? Para a fertilidade das sementes e para que surjam os alimentos. Mais alguém? Ó, né? Importância da água para a agricultura. Coloquei a água vital essencial para o porque... cultivo das plantas. Hã? A água é essencial para o cultivo das plantas. É essencial para o cultivo das plantas porque a água ela é essencial para a vida, né? Para os seres vivos. Se não tiver o fornecimento de água na agricultura, né? A gente vê regiões do deserto que não chove, fica meses sem chover, não tem a germinação, né, das sementes, não tem o nascimento de vegetais, porque se não tem água, né, as sementes não brotam, o embrião, né, que está dentro da semente não vai germinar, então automaticamente não nasce. E o que nasce em terra seca, né, que não tem o fornecimento necessário de água... É cacto. Hã? É cacto. Não, a maioria não vai para frente, né? O que aconteceu com algumas espécies é um processo de adaptação. Algumas espécies se adaptaram. Então, esse processo de adaptação, igual é o caso do cacto aí, né, é para eles sobreviver nesses ambientes extremos. Então, eles pegam o máximo de água possível que eles podem captar e desperdiçam, né, gastam o mínimo de água possível. É um processo de adaptação. Mas, mesmo assim, eles têm processos adaptativos para captar água e para não desperdiçar, não utilizar muito. Né? Por quê? Porque a água é essencial. Né? Então, sem a água, para os seres vivos de forma geral, né, não vai ter sobrevivência. Sem água não tem sobrevivência de seres vivos. Né? O nosso caso, por exemplo, a gente precisa muito de água, né? E de nós parte para os animais, para os vegetais e por aí afora vai. Né? Não tem sobrevivência. Então a água aí, ela é essencial para a agricultura, né? Para a irrigação, para partir da irrigação, a germinação das sementes, né? A gente vê aí eles com arado na figura, preparando o solo. Depois você vê os outros hominhos vindo atrás, né? Que eles estão com um negócio meio verde aí na mão. Isso aí é o plantio de semente, né? E depois do plantio de semente vem a germinação, né? E as plantas crescendo. Então, se não tiver água, né? Você vê nessa figura aí que as plantas, né, tem uns veios aí, isso aí é o rio. Né? Você vê que as plantas elas estão às margens do rio. Essa representação desse negócio aí no meio das plantas, isso aí é o rio. Que no caso, né, lá do Egito e tal, é o rio Nilo. Né? As civilizações elas começaram a se fixar às margens do rio, nessa região aí, no caso o rio Nilo, né, que está nessa região do Egito aí. Na letra D,
Ele fala assim, ao longo da história, a disponibilidade de água e a proximidade de corpos de água foi importante para as populações se estabelecer, para que as populações se estabelecessem, ou seja, se fixassem em um local. Por que você acha que isso ocorria? Por que que era, né, essencial aí a presença do rio para eles se estabelecerem? Para ter vida no local. Para ter vida? Mais alguém? Porque eles não tinham água. E nessa região tinha água, coisas que podiam plantar e beber a água. Eu botei porque se eles ficassem em outras regiões não teria água, mas nessa região teria. Ou seja, né, as margens do rio. As margens do rio. Eu não sei se alguém aqui já analisou, pessoal que tem costume de viajar, que já foi para a região de Minas Gerais, aqui depois de Retiro do Muriaé, né, na beira do rio ali, tem umas caixas d'água até abandonadas ali. Se vocês forem parar para analisar, os trilhos dos trens antigos, eles sempre estavam próximos de rios. Então, né, na época do trem a vapor, ele precisava de água, de estar abastecendo a água, porque eles botavam fogo lá nas caldeiras lá e esquentava a água, e o vapor é que fazia os trens movimentarem. Então, as estações, elas eram sempre feitas próximas à água. Né? Por quê? Eles precisavam de estar abastecendo essas caixas d'água que ia produzir vapor para eles. Depois, né, a gente vai ver aí que as cidades, elas sempre têm uma estação de trem antiga, né, na cidade, ou tinha, né, igual aqui em Itaperuna, por exemplo. Né, Itaperuna preserva muito pouco ou quase nada o patrimônio histórico. Demoliram aqui a estação de trem. Mas se vocês forem ver que as cidades sempre têm uma estação antiga, ou tinha, né, as que foram demolidas, vocês vão parar para analisar que se essas estações estão próximos da água, ele precisava abastecer os trens a água, e as cidades cresceram no entorno dessas estações, né, as cidades vocês vão ver que estão quase todas, quase sempre nas margens de rio. Vocês já pararam para analisar isso? Não, mas agora que você falou, eu tô bem perdido. Pois é. Para analisar que as cidades são, né, quase sempre nas margens de rio. Vocês analisam Itaperuna, na beira do rio Muriaé. Ô, tio. É verdade. Mas também, tio, às vezes nem é por esses motivos. É também por Ô, tio. preservar esgoto mesmo dentro do rio. Hã? É verdade. É triste. Acaba jogando esgoto, né? Claro. Mas se vocês forem analisar, ó, Itaperuna, aqui na beira do rio Muriaé. É seco. Se você pegar Bom Jesus, tá ali na margem do rio Itabapuana. Se você pegar lá, né, Minas Gerais. Muriaé tá na beira do rio Muriaé. Né? Retiro, aqui, distrito nosso, tá na beira do rio. Laje tá na beira do rio. Você vê que as cidades todas vão crescendo na beira do rio. Pádua tá na beira do rio Pomba. Né? Acho que é rio Pomba mesmo, acho. Né? Em Pádua. Não, Rio dos Pombinhos. Você vê uma cidade, por exemplo, né, que não tem rio. São José de Ubá. Aqui em São José de Ubá, depois de Aré, não tem rio. E lá é uma cidade pequena. Acho que nem chega a ser uma cidade. Não, é cidade. Ubá é cidade.
Mas sabe o que que acontece? Sabe onde eles pegam água? Aonde? Pra Cadiaré, no rio Muriaé. Tá passando Nossa. bem longe de Ubá. Nossa, cara. Lá tem córregos, né? Aqueles valõezinhos de interior, mas rio mesmo, dizer rio não tem, Eu tenho uma tia que mora lá. né? Então, a questão de água lá, se eles não correrem atrás, né? Ação de captação de água no rio Muriaé, para eles lá o negócio é complicado. Uhum. Quando o rio baixa, Então, o negócio fica feio para eles. Eles não têm rio, né? E se tiver uma enchente lá? Acho que lá nem tem enchente, né? Não Deve- tem enchente porque não tem rio, né? Agora, em janeiro, teve uma enchente lá, num córrego, num valão lá, que não dá enchente, esses valõezinhos pequenos não dão enchente, mas o que aconteceu lá é que fizeram Um um lago, canaminho. fizeram um lago lá, uma represa, e Uhum. essa represa estourou e caiu a água, caiu nesse córrego, né? E veio causando um estrago danado. No verão agora, isso aconteceu lá. Mas por causa do rompimento de uma represa, né? Não tem rio, não tem enchente. ô, tio, então lá provavelmente a perfuração de poço deve ser muito grande. Muito. Verdade. Há uns anos atrás, 5, 6 anos atrás, eles passaram muito aperto com falta de água lá, porque teve uns invernos para trás aí, que faltou muita água. Então eles passaram muito aperto. Depois desse aperto com falta de água, eles cavaram mais poço ainda do que era comum. Foi por lá de 2013, não foi? Ou eu tô enganado? 2000, nós tivemos aí em torno de quase 10 anos de muita estiagem, de 8, 9, 10 anos atrás, né, de lá para cá com muita estiagem. Esse ano que deu muita chuva, né, que algo que Difícil de acontecer. tinha mais de 20 anos que não dava um ano, né, com tanta chuva igual tá esse ano. Tá? Tinha mais de 20 anos que não tinha tanta água. Quando eu falo que ninguém acredita que 2020 tá estranho, 2020 tá bem diferente. Já podia até acabar. Como eu falo e repito, 2020 está sendo um dos piores anos. o pior. Acho que 2020 já podia até acabar. Acho que E, tio, já deu. Eu me recuso a fazer. Fala, tipo, você tem noção, os piores anos foi 2016, 2020, tudo que é ano bissexto. É impressionante. 2019 o pessoal reclamou muito de 2019, né? Ano passado o pessoal terminou o ano dando graças a Deus que 2019. Por que 2016? E aí 2020 veio para poder calar a boca de quem reclamou de 2019, né? Os outros Fica reclamando, aí toma. Tio, eu me recuso a fazer aniversário esse ano. Eu nem aproveitei o ano. Nem nada. Né? Diz que eles cancelaram esse ano, não estão sabendo nem como que a gente vai sair de 2020, né? Não, se sair de 2020, vamos pro próximo nível, level 2, não tem que enfrentar um chefão. Vai que no nível 2 aparece uma praga pior que essa. Covid, tem a Covid-19 e vai ter a Covid-2019. Vai vir Covid 2.0. Quando você pega, você morre de vez. Você nem respira. Daqui a pouco vai ter invasão alienígena. Peste negra. Chega. De novo. Vamos lá. Dragão voando. Então. Página 225. Tem um esqueminha aí mostrando as mudanças de estado físico que nós estudamos, né? E está representado por letras. E ao lado aí tem as letras para a gente poder colocar o nome dessas transformações.
Na letra A, a gente vê que tem os bloquinhos de gelo. Do sólido pro líquido e do líquido pro vapor Pois é, a gasoso. letra A, do sólido para o líquido, qual que é o nome? Solidificação. Fusão. Solidificação. Fusão. Solidificação é do líquido. Ah, é. Fusão. Fusão? Eu ia falar liquidificador. Liquidificador, não. Não, liquidificador. Fusão, né? Tem gente que falou aí, quando você tem Deixa eu pegar. o sólido passando para o líquido, né? Quando você chega a 0 grau e começa ainda a ganhar calor, né? A 0 grau, o gelo começa a derreter, né? E aí ele passa para o estado líquido e continua ganhando calor, né? E pode ir aquecendo mais. Então, letra A, fusão. Uhum. Na A letra B, tá aí do líquido para o sólido, tá abaixo aí da A. Do É o que eu líquido falo. para o sólido. É solidificação. Solidificação. É a liquidificador? É. Como é que é o nome? Liquidificação. Como é que é a letra B? Solidificação? Solidificação. Né? Está Eu lembro quando eu vi isso a primeira vez, fiquei meia hora para aprender a falar esse nome. Certo? solidificação. Também. Né? Está se tornando sólido. Do líquido. E o sono tá batendo. Na letra C, a gente tem aí da água, né? Vapor. Indicando vapor. para a nuvenzinha aí, né? O vapor. É vaporização? Já. Vaporização. Vaporização. Tô lembrando do 5º ano agora. É, né? Isso aí é o conteúdo que vocês já estudaram. Né? Alguma coisa tem que vir na cabeça. Letra C, então, vaporização. E a letra D, né, já está indicando do vapor para a água. Condensação. Condensação, né? Ela está condensando e voltando o estado vapor para o líquido, né? Que é o que costuma provocar aí, né, chuvas e tal, é o processo de condensação. É quando forma, né, aquelas gotículas na tampa da panela. Que evapora, né? Uhum. Condensação, é o vapor se tornando líquido de novo. Fala. Ô, Gerard, antes eu fui fazer um pão na chapa, tinha uma gota de água na boca do fogão. Aí eu liguei, aí tá fazendo. Aí eu vi que aquele negócio tava evaporando. Tá esquentando. Quando você tem uma chapa, por exemplo, você deixa, né, para pingar uma gota na chapa, você vê que ela fica movimentando em cima da chapa, né? Ela fica correndo em cima da chapa. Fica girando, né? Por que disso? No interior dela, no interior daquela gota, a água está fria. Então, só tem uma parte da gota que está em contato com a chapa, né? Ou seja, na borda da gota, uma partezinha dela está em contato com a chapa. O restante não está. Aquela parte que está em contato com a chapa, ela esquenta, e a chapa, né, quente, ela esquenta, e aí ela entra num frenesi, ela fica louca, né? E aí ela fica se movimentando na chapa, e toda aquela parte que está em contato com a chapa, ela evapora. Então, conforme ela evapora, vem uma nova parte, né, fria, e entra em contato com a chapa, e aí ela fica naquele frenesi, né, correndo para lá e para cá em cima da chapa, e a parte que está em contato com a chapa vai evaporando, daí a pouco você não vê mais a água em cima, né, ela seca totalmente. Então, aquele frenesi que ela fica aumentando para lá e para cá, ela vai evaporando a parte que vai aquecendo e vai permitindo a parte fria entrar em contato com a chapa e aquecer novamente, por aí afora vai. Vamos lá, então, para o número 3. No número 3, tem aí um esquema de um destilador.
que é um destilador, né? Nós falamos anteriormente aí já. É um processo, né, de purificação, né, de água, por exemplo, que é o que a gente está falando aí. Você pega uma água do mar, por exemplo, né? Você está numa região que você não tem água potável. Você pega uma água do mar, coloca num destilador e depois você vai ter a água pura. Você vai ter a água potável para você poder beber, né? O sal ele vai ficar no recipiente de origem. Então, esse processo de destilador é um processo, né, de limpeza, de purificação da água, aí, no caso. Né, nesse caso aí, ele fala, né, que foi colocado apenas água no destilador. Já foi colocada água, não tem água com alguma coisa, não. Na letra A, ele fala assim, né, ligue cada uma das letras indicadas na imagem à mudança de estado físico que ela representa. Tem a letra no destilador, né, e tem a letra aí abaixo para você ligar, né, qual tipo de processo que está acontecendo. A letra A, lá olhando lá no destilador, o que está acontecendo no local da letra A? Deixa eu ver aqui. O vapor está indo. Condensação. Condensação. Condensação, né? Conforme tem aí uma fonte de calor, um foguinho, né, embaixo da água aqui, né? Tem um foguinho, uma chama, e esse fogo aquece a água, né? E aí aqui, nessa parte aqui do canudinho, o vapor sobe. Quando o vapor entra para esse cano aqui, né, quase que na horizontal, né, inclinado, em volta desse cano tem um processo de condensador e tem uma água fria ou gelo que é colocado para poder formar o condensador. Então, esse condensador aqui vai fazer o vapor resfriar e aí ela volta para o estado líquido e já cai aqui no outro recipiente aqui em estado líquido novamente, né? Então, se aqui tivesse água com sal, água com açúcar, né, água com argila, areia, né, uma água suja, aqui você já teria a água saindo limpa, né? E poderia, né, dizer aí uma água própria para o consumo, né? Você poderia pegar e beber essa água tranquilamente. Inclusive, se ela tivesse sal aqui ela estaria uma água potável para você beber, você não sentiria gosto de sal mais. Tá? Ô tio, Esse destilador. Ó. em um programa da Discovery Channel, eu vi o programa lá, aí os caras, eles fizeram meio que isso aí, só que com itens da natureza. Aí eles pegaram Bambu. um recipiente e colocaram um outro lado do outro lado e ligaram para uma fibra de bambu, um no outro. E colocou um em cima, fizeram suporte, uma lá, e colocaram em cima da fogueira. E eles jogaram água do cacto lá dentro. Aí depois eles deixaram lá 1 hora e quando eles voltaram tinha água potável, eles beberam. É porque Ô, tio. a água do interior do cacto, ela é salobra, né? Ela é uma água que tem um gostinho estranho, ela é uma água salobra. Então, a partir do momento lá da fervura e tal, né, possivelmente só evaporou a água do H2O e as partes, né, que causam gosto ruim fica. Fala. Ô tio, um dia eu tava vendo aquele programa que o cara lá sobrevive no meio da mata. Aí ele tava só tinha água para beber de um rio, tava sujo. Aí ele tinha uma garrafa PET, ele pegou uma camada de pedra, colocou, depois outra camada de areia. Aí foi pedra, areia, pedra, areia. Aí depois ele colocou a água ali dentro e saiu água pura para ele beber. É um filtro. Ele fez um filtro, né? Um filtro artesanal, né? Processo de filtração. Uma outra coisa que pode ser feito se você tem um riacho, se você tem um lago, por exemplo, que você não tem confiança naquela água ali, né? Que realmente não pode confiar,
você vai próximo, né? A água termina aqui, você vai próximo a ela e cava um buraco, né? Você, nas margens da água, você cava um buraco e naquele buraco ali, a água ela vai aparecer lá no fundo, ela vai minar. Então, aquela água ali, né, supostamente você já pode consumir ela, você pode usar ela, né, porque ela se torna tipo uma água de mina, porque ela vem por baixo, minando na terra, então faz um processo de filtro. É o que esse cara está falando aí acabou fazendo. É um processo de filtração. Vamos lá, então. A letra A ligou com condensação. E a letra B? Vaporização. Vaporização. Por que vaporização? Porque a água que está dentro desse recipiente aí, você vê que tem uma chama de fogo abaixo, né? Então, ela acaba evaporando. Então, o processo, na letra B, é vaporização. A letra A você liga com condensação e a letra B você liga com vaporização. Ok? Certo? Já liguei. Uhum. Então, vamos lá. Letra C. Não, letra B, né? Quais são os estados físicos da água nas partes numeradas? Lá no esquema tem número 1, 2 e 3. O número 1, ele, né, está aqui, na curvinha aqui em cima. Qual o estado que a água vai se encontrar aí nesse número 1? Vapor. Em forma de vapor. Vapor. A água está aqui, nessa curvinha, no estado de vapor, né? Ela evaporou aqui, aqui ela está no estado de vapor. O número 2, né? Aqui no recipiente próximo ao fogo, ela está em qual estado? Líquido? Estado líquido, né? Ela está aqui armazenada, recebendo calor, ela está no estado líquido. O número 3 está cá no outro recipiente, né? O número 3 está aqui no outro recipiente, no fundinho aqui. Qual estado que ela está aqui? Líquido também. Líquido também. Então, no número 1, ela está no estado gasoso. Gasoso. Número 2, Número líquido. 2 3, e líquido. 3 vai estar no estado líquido. Número 1. Ô tio, naquela água ali eu achei que era água congelada. Por causa que tem um monte de bolha dentro dela, eu achei que era água congelada. Uhum. Pode dar essa impressão, mas ela está recebendo calor ali, ela tá quente mesmo. Essas bolhas é porque ela, né, tá subindo para poder saltar para o estado de vapor. Na letra C, né, tá assim: considere que no frasco de aquecimento foi adicionado uma mistura de água e álcool. Uhum. Sabendo que a nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus e o álcool entra a 78 graus. Qual dessas substâncias vai ser coletada primeiro? Justifica a resposta. O álcool? Você tem a Eu água, acho que é o álcool. o álcool, por quê? Porque ele quase Porque não é ele feito de ar. Ele tem pouca condensação. tem pouca água nele, aí ele não vai condensar mais rápido. Não é que ele Eu tem coloquei pouca água, ele está porque misturado com água. Vamos dizer que você coloca meio litro de álcool, meio litro de água, né, misturado, e colocou ali naquele recipiente ali e colocou fogo embaixo. Lá no outro recipiente, né, você tem aqui, ó, você colocou aqui água e álcool misturado. Do outro lado, qual que vai captar primeiro? Qual que vai chegar aqui primeiro? A água ou o álcool? Água. Por que o álcool? Porque o álcool evapora primeiro. O álcool evapora primeiro. Por que que o álcool evapora primeiro? Olha aí Porque ele tem pouca condensação. que ele está falando de ebulição. O ponto de ebulição dele é 78 graus. E o ponto de ebulição da água é 100 graus.
Então, você colocou fogo ali debaixo. Conforme vai aquecendo essa mistura, vai chegar... Qual que vai chegar no ponto de ebulição primeiro? 78 graus. Entendeu? Então, ela vai aquecendo 50 graus, 60 graus, 70 graus. Quando chegou a 78